Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Dia Internacional da Mulher. Pra mim devia ser todo dia da mulher, né? Mas já que nós temos essa data comercial, eu não podia falar de outra coisa a não ser sobre ser mulher. Vamos lá, né? Antes de mais nada, eu queria tentar começar um debate aqui com vocês, né? Porque eu realmente acredito que quando a gente planta aquela sementinha, quando a gente fica com a pulguinha atrás da orelha, isso já é ótimo, já é metade do caminho andado, porque isso é propiciar debate, e é isso que eu tento fazer com vocês toda segunda-feira. E nada melhor do que, né, no dia seguinte do Dia Internacional da Mulher, pelo menos comercialmente falando, né, do que eu fazer isso com vocês, que é o seguinte, é propiciar esse debate, é deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha, é fazer com que todo mundo saia daqui do Cabine Literária e vá debater sobre isso com os coleguinhas em casa, com os amiguinhos da escola, com os professores, com o namorado, com a namorada, com qualquer pessoa, porque é isso, é pra isso que serve, né, e é pra isso que os meus vídeos deveriam servir. Eu não sou nenhuma Juju da vida, queria ser, né? Um beijo, Juju, se você estiver assistindo esse vídeo, que consegue falar daquela maneira tão incrível, né? Como se fosse eu e você ali conversando na esquina, né? Conversando no bar, né? Em casa, assistindo novela, não sei, né? Mas eu vou tentar fazer o máximo possível e, claro, não vou deixar de indicar uma obra literária. Então, antes de mais nada, o que eu queria falar é o seguinte, como alguns sabem, eu sou jornalista. E esses dias eu estava fazendo uma matéria sobre o feminismo, conversando com várias pessoas que são ou não são feministas, né, enfim. E uma das pessoas que eu conversei, e que foi uma conversa que durou algumas horas, eu posso dizer, até por telefone, mas mesmo assim me marcou muito, e é por isso que eu vou citá-la unicamente, né, foi a Regina Navarro Lins. Eu não sei se vocês conhecem, ela é uma psicóloga, né, que inclusive ela é a psicóloga lá do Amor e Sexo, daquele programa da Globo, que é incrível aquele programa, né? Enfim, ela me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, e que eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, cara, faz sentido. Que ela falou assim, olha só, nós vivemos numa coisa que chama sociedade patriarcal. Então o que acontece? Nós crescemos, e não só nós, né, nossos tataravós, bisavós, avós, mães, pais, etc., nós crescemos com essa ideia de que a mulher tem que ser frágil, tem que ser submissa, a mulher tem que ser inferior ao homem, né? Isso é a sociedade patriarcal, né? E aí o que acontece? Nós crescemos com isso e nós acabamos reproduzindo esse discurso sem que a gente perceba, né? E ela estava me explicando isso porque eu perguntei para ela se ela achava que existia mulher machista, né? E aí ela me explicou, ela falou, não é que existe mulher machista, é que nós mesmas reproduzimos esse discurso sem nem saber o que a gente está falando, sabe? E várias vezes nós reproduzimos um discurso que não condiz com a nossa própria realidade, né? Que não diz respeito ao que nós somos, ao que nós deveríamos ser, ao que nós deveríamos lutar para ser, sem perceber, né? Eu tenho certeza que uma série de discursos do nosso dia a dia, depois eu me peguei pensando e falei, caraca, olha o que eu falei, sabe? Parece ser muito machista, parece ser muito disso, mas não é essa a questão, né? É que a gente tem que pensar, e por isso que eu acho que o debate é tão importante. E aí ela explicou o seguinte, que o que ela acha, apesar de ser um pouco utópico, e ela mesma entende que é um pouco utópico, é que nós temos que parar com essa coisa de gênero, né? De distinguir as coisas em gênero. Existia o masculino e existia o feminino, né? Que as coisas deviam ser o que são, independente do sexo, né? Que é mais ou menos o que a gente tenta lutar, né? Sempre, a todo momento. Não é porque eu sou mulher que eu vou fazer tal coisa. Não é por eu ser mulher que eu não vou trabalhar, que eu vou gostar de limpar a casa, que eu vou ser inferior ao homem, que eu não vou ter força, enfim, uma série de coisas, né, uma série de discursos que são agregados sempre ao gênero feminino. Então, a partir do momento que a gente esquecer essa coisa de gênero, deixar pra lá, sabe, gênero, adeus, não é masculino, feminino, é ser humano, pronto, acabou, as coisas vão começar a mudar. Isso ia ser genial, vamos combinar? E aí, a partir daí que a gente consegue entender, mais ou menos, também, que pelo simples fato de nós, mulheres, estarmos tentando chegar no mesmo lugar que o homem, né, igualar o gênero, inclusive isso é bem parecido com aquele discurso da Emma Watson, né, que ela fez e que a nossa eterna Hermione, que foi um discurso incrível também,
Enfim, quanto mais a gente tenta fazer isso, isso já nos mostra que somos feministas, né? Porque isso é ser feminista. Apesar de haver um discurso bizarro, né, aí, de que feminismo é o contrário de machismo e uma série de outras coisas que as pessoas xiitas, né, as pessoas que acreditam muito naquilo ao extremo, costumam ditar, o feminismo não é isso, tá, gente? O feminismo é simplesmente você querer igualar o gênero. Não é por ser mulher que eu faço algo diferente do homem, entendeu? É igual, tem que ser igual, né? E isso me fez lembrar de um monte de coisa. O meu TCC foi mais ou menos sobre isso também, mas foi mais voltado, enfim, para outro gênero. Depois, deixo isso para outro vídeo, senão vai ter 5 horas esse vídeo aqui. E eu pensei em uma série de títulos para indicar para vocês, mas muito título mesmo, assim. Se vocês viram a minha Bookshelf Tour, vocês viram que eu tenho muita coisa voltada a essa coisa de gênero e tudo mais, né? Voltada a essa coisa de mulher, do papel da mulher, enfim, etc. Mas eu escolhi um livro que ele é super curtinho, super rapidinho, que é esse daqui, ó, Da Pena à Prensa, Mulheres e Leitura no Brasil, da Bárbara Heller. E ele é super curtinho, ele tem 100 e poucas páginas, 112 páginas, contando com bibliografia. E basicamente, essa autora ela faz um estudo sobre a mulher como leitora, sabe? Porque, não sei se vocês sabem, mas nunca foi fácil, né? Tipo assim, a mulher ter acesso a livros, a mulher ter acesso à leitura, poder ler, porque normalmente as bibliotecas, os escritórios eram voltados para o ambiente masculino. As mulheres normalmente não podiam nem entrar ali naquele espaço que era voltado para o homem. As mulheres eram destinadas apenas aos romances Água com Açúcar, porque eram livros que não iam desvirtuar a mulher, porque eles acreditavam piamente, e aqui, gente, o estudo que ela faz é de 1890 a 1920, né, que pega mais ou menos ali aquela época boa, época que Belle Époque, né, não sei como pronuncia, que basicamente é quando a gente estava sendo muito inspirado pela França, pela cultura europeia, principalmente, né, esse estudo dela aqui. E basicamente eles acreditavam no seguinte, a sociedade acreditava que se a mulher fosse intelectual, se a mulher fosse ler muito, fosse estudar muito, ela ia perder todos os atributos dela. Ou seja, ela não ia conseguir ser uma dona de casa exemplar, ela não ia conseguir ser uma mãe exemplar. E assim ia essa série de preconceitos, né, que existiam fortemente na sociedade. E aí ela já começa o primeiro e segundo capítulo, se eu não estou enganada, mostrando alguns livros da época de ficção, né, que traziam personagens mulheres que sabiam ler, escrever, enfim, que sabiam, que tinham acesso, ou que tinham acesso restrito, ou que podiam ler outras coisas sem ser o romance Água com Açúcar, enfim. E um dos capítulos mais legais é o último capítulo, que ela fala sobre uma revista que existiu naquela época, que chamava Revista Feminina, onde as pessoas, era voltado para mulheres, que falavam de diversas coisas, entre eles moda, maquiagem, etc, etc, coisas de maternidade e tal, mas também sobre literatura. E aí eles criaram dentro dessa revista feminina uma parte que chamava Jardim Secreto, que as leitoras podiam enviar cartas com dúvidas ou até seus próprios poemas, seus próprios textos, suas próprias ficções e assim ia. Ela até explica que com o estudo dela não dava pra saber exatamente se não se tratavam de pseudônimos, né, nessa revista feminina, se não eram homens, até porque a diretora dessa revista, apesar de ter nome de mulher, era pseudônimo de um cara, né, de um escritor que inclusive era da Academia Brasileira de Letras. E ela descobriu isso depois. Então, na verdade, tudo isso é muito a esmo, né, porque a gente não tem como saber, a gente não viveu aquela época. Mas esse livro, gente, é da pena prensa mesmo, ele traz toda essa sociedade que a gente nem repara e pra gente é até complicado conseguir entender, porque nós vivemos numa época que todo mundo praticamente, né, tem acesso a livro. O que barra o acesso ao livro hoje em dia são mais questões financeiras do que de gênero em si, né? E naquela época era questão de gênero. Gente, esse livro é sensacional, e aí até eu separei uma partezinha pra você que ela fala assim, ó: pretendo assim, ainda que sem a pretensão de esgotar o assunto, mostrar que tanto os textos literários quanto a imprensa feminina ajudaram a construir um perfil muito específico da leitora brasileira. Se competente na leitura, não conseguia ser boa esposa e mãe de família. Se fosse modelar enquanto mãe e esposa, não tinha bom desempenho na leitura. Os livros, portanto, se destinados ao público feminino, deveriam ser criteriosamente escolhidos a fim de se preservar a saúde mental das leitoras e a manutenção da moral e dos bons costumes.
Então, se a gente for pensar, é basicamente isso, né? A gente tem, eu acho que eu escolhi esse livro muito bem para tentar entender, né, como essa coisa de gênero muda mesmo, né, no decorrer da sociedade, o quanto a gente já conquistou, mas o quanto a gente ainda precisa conquistar, basicamente. Eu quero ainda falar muito sobre isso, né? Agora que eu abri a portinha, não quero parar mais de falar. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, não se esqueçam, tá? Por mais que nós temos aí uma data comercial para falar, né, que é o Dia Internacional da Mulher e tudo mais, todo dia tinha que ser Dia da Mulher, né? Porque todo dia nós lutamos. E não tenha medo de ser quem você é, não tenha medo de ser mulher, sabe? Porque você pode conseguir. We can do, sabe? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E para mais conteúdo sobre literatura, não esqueça de acessar o site do Cabine Literária. Ah, e também curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de começar esse debate aí na sua casa. Beleza? Um beijo e até segunda que vem. Tchau!